vamos lá, momentos de harmonia, terapia libertadora. Essa mesmo? É a última? Ou tem mais uma? Não, é terapia libertadora? Libertadora. Libertadora. Então vamos lá. Diante das admiráveis conquistas psicológicas modernas, apresentando terapêuticas valiosas para os graves problemas emocionais da criatura humana, não podemos subestimar os recursos excepcionais que nos foram ministrados por Jesus desde há 20 séculos, enviando a libertação dos traumas e dos conflitos que geram as emoções perturbadoras. Os hediondos tratadistas da psicoterapia recomendam as ações nobilitantes dos pacientes, o autoconhecimento, a expansão dos sentimentos nobres, a alegria nas suas várias facetas, o interrelacionamento social ao lado de outros mecanismos que contribuem para uma existência sadia, rica de criatividade e de realização. Se fizermos uma releitura do Evangelho de Jesus, iremos encontrar as mesmas diretrizes exaradas em propostas simples como eficientes, contribuindo para que o mesmo se realize, superando os limites e as constrições que oprimem e afligem o ser. Ame indiscriminadamente. É a recomendação central, porque o amor é método de libertação de todas as mazelas emocionantes e agentes poderosos de renovação, motivador de crescimento íntimo e realização pessoal. A gente falou ontem sobre essa situação. E aqui, ame indiscriminadamente. Só que no estudo de ontem, coloquei que a gente tem que primeiro ter a compreensão da situação e na compreensão a gente consegue transformar aquilo que era um problema, aquilo que era alguma coisa medonha, tenebrosa, sofrível, transmutar ela para uma coisa trivial, normal, e até a gente transformando isso, amando a situação. Esse amor é que vai fazer a real transformação da situação. Perdoe sem condicionamento, constituindo a consequência do amor, única maneira de vencer os complexos de inferioridade, de narcisismo, filhos diletos do orgulho insensato. Outro, caminhe ao lado de quem necessita de companhia, sendo um impositivo de solidariedade, participando dos problemas do outro, graças ao que constata a insignificância das próprias dificuldades. Outro, ajude em qualquer circunstância, tornando-se uma terapia de ação benéfica que permite o ouvido das queixas e autoflagelação diante das inumeráveis necessidades das demais pessoas. Outro, ore sempre. Através deste processo, utilizando-se a autoanálise, descobre-se a realidade íntima e ilumina-se pelo esclarecimento de que se torna possuidor. Todas as propostas de Jesus convidam o indivíduo para o encontro da própria consciência, o descobrimento da identidade e a superação da sombra da personalidade doentia. Volta a Joana. O homem ignora-se, mantendo uma atitude infantil que teima por impor ao grupo social no qual se movimenta,
crer-se merecedor de consideração e assistência que nega aos companheiros. Supõe que a vida lhe deve ser colocada a serviço dos caprichos em postura egocêntrica que não faculta aos outros. Reclama sofrer de carência de vária ordem, que recusa diminuir nos mais necessitados. Coloca-se em uma posição de vítima, enquanto se torna indiferente, quando não se transforma em sicário de outras criaturas. Permite-se direitos e créditos que não concede a ninguém. A sua, como efeito, é uma jornada solitária, por desprezo sistemático às leis da vida. Nisso consistem as mais graves enfermidades nas quais se apoiam os indivíduos que elegem a acomodação e a autopiedade como mecanismo de elevação dos compromissos que lhe cumpre atender. O Evangelho conclama a uma fé dinâmica, objetiva, racional e produtiva. Propõe a saída da ilha do egoísmo para a conquista das praias da solidariedade. Quem se negue a praticá-lo incide nas patologias psicológicas e em algumas de outras áreas, carecendo de tratamento especializado. Não obstante, mesmo após esses valiosos recursos, se não muda de atitude interior, adotando o comportamento do amor, do perdão, do auxílio fraternal, da autoiluminação, volve às posturas primitivas e enfermiças, porquanto só na doação que induz ao auto-oferecimento é que o homem se realiza e se planifica, adquire a saúde real. Que assim seja. Que assim seja. Fernando, dá para o senhor fazer a prece inicial, por favor? Acabou esse. Deus, nosso Pai. Jesus, nosso Mestre amado. A prece que o senhor Fernando está fazendo. O senhor Fernando está fazendo a prece inicial. Sim. Muito obrigado por mais essa oportunidade que vós está concedendo a todos nós que se encontramos nesse lado de caridade, seja espírito reencarnado ou desencarnado, que através dos nossos pensamentos, de acordo com a nossa evolução espiritual, possamos todos nós, com o pensamento de amor, de paz e bondade, seguir o caminho da verdade e da justiça. Ó Deus, muito obrigado por tudo que vós tem concedido ao nosso planeta Terra. Sabemos que falhamos muito, mas vós não nos abandonam, pois vós nos deu o direito de escolher o caminho que nós queremos, ou certo ou errado. Mas o mais importante é seguir o caminho certo. Mas, infelizmente, a gente falhamos e cometemos muita falha. Muito obrigado a Deus, mais uma vez, por mais essa oportunidade que vós está nos concedendo, esse lado de caridade geral do Gatilho. Que possamos passar a palavra dos nossos irmãos que dirigem o trabalho da manhã de hoje nessa casa. Assim seja. Vamos lá, então, próximo livro. Eu trouxe o livro Evangelho e Qualidade de Vida, do José Carlos Lealf. A lição 17. O jovem rico e a escolha, e a questão da escolha. O jovem rico e a questão da escolha. Ele começa aqui com a passagem de Mateus e Marcos, Lucas. Essa passagem está nesses 3 evangelhos. Mateus está no capítulo 19, versículo 16 ao 22. Então, a mensagem é o seguinte lá de Mateus. Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom?
bom é um só, mas se queres entrar para a vida, guarde os mandamentos. Ele perguntou-lhe, quais? Jesus respondeu, estes, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrai pai e mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço, tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Então vamos agora à dissertação aqui do José Carlos Leal. Uma conexão interessante com a lição de Joana. Eu estava vendo isso, até o que ele vai colocar aqui tem muito a ver. Eu separei umas três, eu ia trazer um livro Plenitude da Joana, que vem com um lado mais técnico, né? Mas era um pouco grande, né? Eu falei, pô, já não leu o livro do Espírito semana passada, não vou levar. Eu achei esse aqui, achei. Esse aqui até cortei aqui, que ele dá um posicionamento que eu achei meio equivocado, né? Mas aí eu tirei o posicionamento dele e vamos ver só a parte didática aqui. Essa conversa entre Jesus e o rapaz deixa para nós uma reflexão sobre o ato de escolher. Jesus, abordado por um jovem judeu que aparentemente estava interessado na questão do reino de Deus, dá a ele uma oportunidade de escolher entre o que possuía de fato, bens materiais, e o que julgava desejar ardentemente, o reino de Deus. O rapaz, sem vacilar muito, escolhe os bens materiais. A conclusão a que se chega é a de que o jovem estava enganando, imaginando que desejava de fato o reino de Deus, pois, quando teve a oportunidade de escolher o que almejava, não o fez. Essa é uma questão que transpassa o nosso dia a dia. Quase a toda hora estamos escolhendo, e como somos ainda espíritos pouco evoluídos, escolhemos mal e por isso somos infelizes. Ao longo de minha vida, quase posso afirmar que jamais vi uma pessoa infeliz que não fosse culpada da sua própria infelicidade. As situações são muitas. Somos infelizes no casamento porque nos equivocamos na escolha do parceiro. Sofremos porque educamos mal nossos filhos. Adoecemos porque não escolhemos a alimentação adequada ao nosso corpo. Eu vou te dizer, hein, pelo que eu estudo aqui, a alimentação adequada é um fator pequeno na doença. É legal o Saint Germain falando, se você comer uma comida sofisticada e comer 1 quilo de macarrão, energeticamente é a mesma coisa. O problema é como você come aquilo. É o sentimento que você emprega na hora de comer aquilo. Discordo de você. Mas será que não, isso aí eu estou falando, ele colocando. Porque, se você for ver, é um lado energético. Você produz o que você quer para você. E aí, essa vitamina disso, vitamina daquilo, é uma crença que você adotou do coletivo. Mas que a nutrição energética para ali é uma coisa, não vou nem dizer subliminar, mas é uma coisa a nos calçar numa visão materialista. Porque o que importa é o teu aceite, eu estou me alimentando. Porque eu falei aqui uma vez da passagem de Santo Antônio, que envenenaram a comida dele e avisaram, a comida está envenenada. E ele assim mesmo comeu e não morreu. Isso aí é uma fé. Isso aí é uma questão de fé. Vai você, vai eu comer aquela sopa. Mas tem um detalhe, Zé. Fala aí, qual é o detalhe? Nos nossos dias de hoje, está sabendo que as comidas, principalmente as industrializadas, ela requer de muita química. Vamos supor, você em casa vai comer um macarrão normal, bota aquele molho natural,
pimentão, coentro, coisa e tal. Não enrola. Aí o que acontece? Mas você aí acha que tem que dar um brinde melhor. Aí o que que faz? Compra, já começa com a química, bota uma mostarda, bota aquele negócio de tomate, aí vem com pimenta, uma opção de coisa, quer dizer, está comendo o mesmo macarrão. Mas, porém, está se prejudicando. Vou te dizer uma coisa, fizeram-se exatamente uma pergunta para ele, mais ou menos sobre isso, sobre o que era natural e artificial fazendo problema. Aqui no planeta Terra não existe artificial. Tudo é natural. Até o plástico é natural. Até o Plástico é natural. Porque tudo é derivado da própria Terra. Tudo é daqui. Eu acredito que essa história da alimentação, mais ou menos na minha vida, ele deriva da quantidade que você come. Não, Porque, aí é tudo, deriva o de tempo tudo. passou e a população ficou mais gulosa. Ficou tão gulosa que até estraga. O cara come a níveis mais altos e estraga, tá entendendo? Ontem eu estava vendo uma reportagem aí que passou, o cara criou um dispositivo, acho que foi até no Jornal Nacional, não sei se quem tem Globoplay, acho que foi no Jornal Nacional. Foi no Jornal Nacional. Ele criou um dispositivo que, através da gota de sangue, até atletas estão usando isso. Queda muscular, a coisa de força, tá entendendo? E o cara, através desse exame que ele faz, ele bota isso aqui no computador, faz uma leitura do que é que o teu organismo está precisando mais, o carboidrato, tá entendendo? Para poder dar aquela medição. Se alguém tiver Globoplay, pede para voltar no Vamos matar esse assunto, porque não Não, adianta. eu acho interessante. Eu estou falando de energético. Vocês Vocês querem vir numa crença que o cara está criando para te prender naquela crença e você cria força e aquilo vai ser real. Eu acho que a quantidade É questão de fé. Eu ia falar um negócio, Paulo, vocês não sabem só um negócio. Se vocês quiserem continuar. Não, continua. Então, só em relação à alimentação, o que acontece? Muitos alimentos foram substituídos. Né? Viso muito isso em medicina chinesa. Eles pedem muito para utilizar alimentos da terra. Entendeu? Da terra, porque vai fortalecer. Né? Então, fortalece o vaso pâncreas, o estômago. Uma visão deles, uma visão da medicina chinesa. E o que acontece? Principalmente os jovens, eles usam muito realmente o que o Erlei falou, comida industrializada. Porque não tem valor nutritivo nenhum. Nenhum, não tem. Né? Você pega um miojo, cara, não tem nutrição nenhuma. Nenhuma, né? Eu só queria fazer uma colocação em relação a nós somos quantos bilhões de seres humanos encarnados? 8 bilhões. Quase 9. Como é que tu vai alimentar esses 9 bi que não têm o conhecimento da criança, entendeu? Do uso da energia? Sim. Tudo é questão de crença. Mas esses 8 bilhões... Não, sim. Eles são mal educados. Aí quer dizer, Mas vezes não tem conhecimento, cara. Não, sim. O problema é que o Carlos está dando um passo adiante. Não, sim, é que eu estou passando, é uma visão energética da coisa. Carlos, mas aí tu dá um passo adiante como se a humanidade encarnada estivesse nesse nível. Não, mas aí é que tá. Vou entrar no ponto de vista que o Erlei sempre propaga aqui. Eu não estou preocupado com os outros, eu estou trazendo a mensagem para a gente que está no estudo energético dessa, entendeu? Porque é fato, é que a gente quer aceitar um pedaço, não quer aceitar outro pedaço. Porque, de repente, incomoda, às vezes é a nossa praia, às vezes é uma porção de situações. Quando Jesus pergunta a ele, vai e vende tudo, é exatamente isso, você não se desapegou, você não quer soltar aquela. E como soltar se tu está num mundo onde isso ainda faz parte do teu roteiro? Você, sabe, evidente, para você se preparar para um amanhã, uma visão que a gente tem, que nós estamos aprendendo, a prática tem que ser essa, mas ele tem que maneirar um pouco, porque não adianta você querer, sabe? Não, eu só estou passando uma realidade na qual os ascensionados falam que é real, existe, mas não é adotada. Isso. Não é adotada por quê? Porque a gente está inserido num contexto aqui comercial. Tem muitas forças ali querendo te prender àquela crença. Um nutricionista vai falar sobre isso? Nunca vai dar tiro no pé, né, mano? Então, quer dizer... Que é real, a gente tem... Eu comprei um livro que não é religioso, que ele é Viver de Luz.
Isso vocês podem botar até no YouTube, que vai lá dizendo que tem uma porção de adeptos. E ele faz um mecanismo para você trabalhar ali tantos dias, depois mais dias. Teve até uma paniquete que fez isso e deu um depoimento lá no Viver de Luz. Isso aconteceu, foi um casal também no Jô Soares falar sobre esse assunto. Foi ali que eu comecei a ver. E comprei um livro de um cara que eu nem sabia, eu só vi Viver de Luz, vi ali a sinopse, achei interessante, comprei. E ele está falando desse Viver de Luz. Aí ele fala que ele estudou antes como começou essa situação. Ele falou que foi uma pesquisadora australiana numa tribo australiana, daqueles, como é que é o nome daqueles? Aborígenes. Aí numa tribo lá, e o cara falou, tem uma pessoa aqui que não se alimenta. Ué, não se alimenta. Ninguém viu ela comer. Aí ela fez tipo de um censo ali naquela tribo e foi lá e entrevistou essa mulher. Falaram que a senhora não come, é verdade? Aí ela, já faz muito tempo que eu não como. Aí ela, e como é que a senhora consegue estar assim? Então, é Deus. A senhora se alimenta de quê? De luz. E aí ela foi pesquisar essa senhora. E aí ela fez uma dieta de não se alimentar. E ela fez lá o passo a passo. E muita gente diz nesse estudo aí que a menina... Na época tinha não sei quantos mil adeptos. Então, aquilo ali... Aí o Jô Soares até meio sacaneava eles ali. E aí, na hora de defecar, eu defeco às vezes uma vez por mês, uma vez de 2 meses. Aí sai alguma coisa, ela sai parecendo cocôzinho de cabrito, pequenininho e redondo. Porque eles bebem água não sei quanto tempo, comida também é mais distante ainda e é pouca coisa. E isso aí, ali, para mim, quando eu li o livro todo, o cara ainda fala, se você é pai de família, tem uma família que interage, que tudo é comida, desiste disso, que isso vai te dar perturbação. Isso aí, O Japão, né, Carlos, o que acontece? Eles comem muito, mas assim, pequenas quantidades. Pouquinho de cada coisa. O próprio francês, na dieta deles lá, eles dizem que tu tem que comer o que cabe numa palma da mão ou na Esse negócio de alimentação. Esse negócio de alimentação é muito de cultura. Você quer ver, por exemplo, você falou do Japão. O Japão é país orientais. Não sei se vocês comem. Eu não gosto de peixe cru. Eu também gosto muito. Não, o peixe cru não tem gosto. O que tem gosto é o molho shoyu. Tu come sushi, sashimi? Não, eu não como, mas eu não acho ruim. Agora, aquele bolinho de arroz... Não, isso aí com bolinho de arroz. Ah, já não gosto. Eu também já não gosto do miojo. Eles lá fazem, não vai dar tempo de miojo. Não, já não traz esse tema aí. As situações são muitas. Somos infelizes no casamento porque nos equivocamos na escolha do parceiro. Isso. Sofremos porque educamos mal nossos filhos. Adoecemos porque não escolhemos a alimentação adequada ao nosso corpo. Ficamos frustrados por estarmos na universidade fazendo um curso que escolhemos no primeiro momento, mas que depois se tornou desinteressante. Não é matemática não, gente. E esses exemplos podem ser bastante ampliados, considerando que em todos eles está presente o ato de escolher. Certa vez, o filósofo francês Jean-Paul Sartre teria dito: nós estamos condenados à liberdade. Isso é fundamental ao nosso crescimento espiritual, mas, por outro lado, pode ser fator impeditivo a esse mesmo crescimento. O jovem rico estava livre para se decidir entre o reino dos céus e os bens materiais. Ele põe impeditivos aqui. Não é impeditivos. É o que você é naquela hora, mano. Eles sempre querem colocar uma coisa da fatalidade e do final. Ali não é o final, ali é uma vírgula. Então, quer dizer, era ele ainda está preso ainda ao apego. Não é que é impeditivo, não, é o momento dele, mas lá na frente ele vai estar. A questão colocada por Jesus era
demasiadamente clara, exigia uma resposta também clara, e ele a deu, preferindo a riqueza ao reino. Outras pessoas fizeram escolhas diferentes. A obra de São Francisco, não, cadê? A obra de Francisco Cândido Xavier, por exemplo, foi e continuará sendo um sucesso de venda no mercado de livros. Se escolhesse ser escritor comum, não mediúnico, teria tido um sucesso econômico notado que o faria se desejasse. Se não fosse mediúnico, a gente não sabe qual é a qualidade dele, né? Quer dizer, está falando besteira, mas vamos continuar a leitura. Postular um lugar na Academia Brasileira de Letras ao lado dos grandes escritores deste país. Ele, entretanto, escolheu a tarefa mediúnica de levar consolo às famílias que perdem seus entes queridos e de abrir as cortinas do mundo espiritual para que cada um tirasse de suas obras as lições de que necessitasse. Esse perde aí do texto aí, por favor. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tira ele daí do texto. Levar consolo que perdem seus entes queridos. Isso aí é questão também de religião ali, de crença, né? Tem uns que aceitam esse perde, né? Madre Teresa de Calcutá poderia ser uma mulher de sociedade, exercer uma forma de liderança política, como Indira Gandhi na Índia ou Margaret Thatcher na Inglaterra. Isso aqui é real. Não é real. Não, é real. Ela poderia escolher. O São Francisco, o Chico Xavier, não. Já é uma outra realidade, né? Na Inglaterra. Por sua inteligência, perseverança, capacidade de trabalho, ela poderia ter conseguido o que as mulheres citadas conseguiram. No entanto, escolheu servir aos pobres de Calcutá, a população miserável, faminta e sedenta de justiça. Quem visse Madre Teresa, pequenininha, no meio de seus pobres, hábitos sujos, quer dizer, a roupa, né? Talvez achasse que ela fosse louca ou uma pessoa alienada. Esse pensamento, porém, é equivocado, pois ela escolheu a melhor vida, mas sob a ótica imediatista dos homens, ela tinha uma vida tão miserável e sem conforto quanto os pobres a quem servia. O que nos impede de agir como essas pessoas e nos impele ao comportamento do jovem rico. O primeiro fator é o apego às comodidades que a vida material nos concedeu, às vezes à custa de muito trabalho, às quais nos julgamos sem direito e das quais não queremos abrir mão. Nesse caso, a escolha certa vai depender do exercício do desapego. Ele coloca aqui que o desapego é uma forma de viver na miséria. O desapego é viver na sofrência, é viver no baixo custo. Só que você pode ter esse desapego e querer o melhor para você, para viver numa encarnação agradável, gostosa, mas sem ter o apego. Saint Germain coloca num livro não religioso de uma nobre do século XVII ou XVIII, que Saint Germain deu para Luís XV, umas joias lindas, valiosíssimas. E Saint Germain coloca que aquilo ali foi criado por ele. Foi manipulado numa alquimia que a gente ainda não consegue manipular. Então, quer dizer, esse lado de responsabilidade, de saber aonde eu estou apegado e não estou apegado, é uma ciência que a gente ainda não consegue. Madre Teresa de Calcutá teve que passar por esse lado sofrível para engarinhar ali. Ela pede dinheiro, não sei se foi Irmã Dulce ou Madre Teresa que pede dinheiro a um milionário aí, e o cara cospe até na mão dela. Aí foi uma das duas. Por que passar por essa situação? Se você é Deus, se você é o Criador de tudo. Tudo bem, eu estou falando de uma forma, projetando lá na frente. Hoje a gente não tem esse poder por não amar do jeito que tem que amar, né?
Mas essa situação da renúncia, do sacrifício, é uma situação de espíritos de baixa graduação. Então a gente tem que ver com isso. Isso não é a única saída para se engrandecer, mas por a gente estar muito ainda associado ao apego, ao egoísmo, à vaidade, esse é o caminho mais seguro. Mas não é o único caminho. É isso que eu quero colocar às vezes aqui, as pessoas não entendem que, pô, isso aí é materialista, está visando dinheiro, está visando... Não, pelo contrário, eu estou numa merda danada. Eu estou praticamente com 2 representações que não vendem nada, que não me dá retorno nenhum, e o que eu tenho está minguando. E nisso tudo, eu entendo que o culpado sou eu. Agora, não é que eu tenho que viver, sabe, na sofrência, na escassez, que aquele ali é o único caminho. Eu tenho que estudar para ver se eu consigo. E hoje, a gente saindo da 3ª dimensão, indo para a 4ª, para a 5ª, a gente materializa a coisa mais rápido do que há 20, há 100, há 200 anos atrás. Pela a condição que a gente coloca a nossa mentalidade, o nosso querer. Mas aí aquilo é a fé do tamanho do grão de mostarda. Mas é verdade, sim. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Eu vi essa semana em relação ao vice-presidente Alckmin. Sugeriram que ele fosse candidato ao governo de São Paulo e ele falou que não queria. Ele tem grande possibilidade de conseguir, né? Ele disse que o único cargo que ele quer para a próxima eleição é vice-presidente, para colaborar, para cooperar. E se não for isso? Aí ele virou e falou assim, eu quero ir lá para Piracicaba para capinar. Porque capinando, eu medito, capinando, eu estou em contato com a natureza, estou em contato com Deus. Então eu prefiro ir para lá. Eu vi nisso, né, um ato de desprendimento. Exatamente. A velha história de Siddhartha Gautama, o Buda iluminado, é um exemplo claro do exercício do desapego. O príncipe indiano deixa o seu castelo, esposa, filho, toda a sua fortuna e sai pelo mundo compadecido das dores humanas. O interesse desse exemplo é que esses seres abriram mão de privilégios e honrarias por um ideal. No entanto, do ponto de vista desse mundo, fracassaram. Ali ele fracassou no coletivo. E ele, de repente, prosperou no individual, no singular. Mas, se você pode, de forma equilibrada, trabalhar no coletivo, eu acho que é melhor, né, mano? Esse aí já saiu da 3ª dimensão, esse aí já foi na 4ª dimensão. Sim, ele já foi, mas deixou uma cultura na qual, será que eles entenderam essa proposta da autoiluminação? Ou entenderam só do desapego? E aí fica esse questionamento, né? Aqui existe um grande engano, pois essas pessoas, mesmo materialmente, foram vencedoras. Chico Xavier deixou esta vida como um dos maiores líderes espirituais de nosso tempo, médium reconhecido e respeitado por várias partes do mundo. Madre Teresa desencarnou e logo depois recebeu uma das maiores honrarias da Igreja Católica. Confere a um mortal. Foi beatificada e tudo indica que será santificada em pouco tempo. Siddhartha fundou o budismo, uma das maiores religiões do mundo, se não for a maior, em número de adeptos. Um outro comportamento que nos impede de fazer boas escolhas é o fato de não ser... Boas escolhas é o fato de não se possuir com clareza objetivos da vida. As escolhas acertadas são aquelas que servem ao nosso propósito. Se uma pessoa precisa escolher entre fazer uma viagem ou comprar um automóvel,
deveria saber qual dessas duas coisas se enquadra nos seus projetos de vida. Entretanto, a uma pessoa sem projeto de vida, tanto faz comprar um carro ou fazer uma viagem. Em todos os momentos em que teve de fazer escolha, Jesus levou em consideração o objetivo maior de sua vinda ao planeta. Um segundo elemento indispensável à escolha é o texto de base, que nos oferece a possibilidade de examinar as opções oferecidas. Sem isso, a nossa boa escolha será mais difícil. Chamo de texto de base a filosofia de vida que adotamos. Se, por exemplo, meu texto de base é materialista, minha leitura de mundo será também materialista, e a minha escolha caminhará também no mesmo sentido. Então, é exatamente isso que eu estava querendo colocar aqui, o texto de base, que a gente está falando de energia, de transmutação, e as pessoas estão falando de alimentação, de o que é melhor para o organismo. Quer dizer, esse fator de nutrição, de biologia, é crença limitante nessa visão energética, mas cada um com seu cada um. Sugiro, portanto, que as pessoas busquem um texto de base, um norte que as ajude a fazer escolhas acertadas. Enquanto espírita, no nosso texto de base é a doutrina espírita, e todas as vezes que tivermos de tomar uma decisão, é ela que devemos perguntar: como devo agir? Aí aqui ele botou umas historinhas aqui na qual ele presenciou. Uma menina pergunta a ele se ela queria ir à praia, se ela poderia usar biquíni. Aí ele coloca um lado social ali de quem está com biquíni, quem está de sunga de praia, e que aquilo ali vai levar, sabe, uma certa prostituição. O pessoal vai te cobiçar, isso, aquilo. Eu tenho um colega que foi morar na Barra da Tijuca com medo de sequestro. E qual era o ponto de vista dele? Lá quem está com dinheiro é muita gente. Eu sou mais um no ninho. Então, se você está num lugar com todo mundo de biquíni, tu vai ali de burca para quê? Para querer dizer que você é superior, que você é melhor, que você é isso? A questão da Madre Teresa de Calcutá, ela fez tudo aquilo ali, eu não sei, né, qual era o planejamento de vida dela, mas no final ele exalta. Não, porque a Igreja Católica, vaidade. E o que é a doutrina? Vaidade. Eu não estou dizendo que ela foi vaidosa, nem que a escolha que ela fez foi isso. Os católicos a botaram lá. Mas pelo que ele está colocando aí. Ele é um, né? Então, aí eu vou pular esse lado que eu achei desnecessário e vamos para os finalmente. Os espíritos evoluídos fazem sempre escolhas certas, pois a noção de dever está sempre presente neles. Maria de Nazaré, embora fosse quase uma menina, ao receber a visita do Espírito que, através dela, viria para salvar o mundo, aceitou a sua participação no belo drama que se iniciou em Belém de Judá e chegou até os nossos dias, apesar de reconhecer a sua pequenez ante a grandeza da tarefa. Vou dizer, aí quando ela vai visitar Jesus, Jesus fala para os apóstolos: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é meu irmão? Então, ela ali, naquele contexto, ela não era a mãe dele. Naquele contexto, os irmãos deles eram aqueles que estavam ali. A mãe dele era aqueles que estavam ali. Por quê? Estavam fazendo a vontade de Deus no posicionamento dele. E ela estava ali para pegar ele, porque os romanos já estavam querendo pegar ele, os religiosos estavam querendo pegar ele, e ela ficou com medo dele morrer. Então, ela estava na contramão do ponto de vista. E ele coloca aqui ela como... E tanto é na hora que ele é sacrificado, diz a história, né? Que eu também não... Hoje eu duvido um pouco disso. Ele fala para Maria: eis aí do teu lado o teu filho, João, eis aí a tua mãe. E eles vão para Pátimos lá viver muito tempo juntos. Então, quer dizer, às vezes as pessoas querem idealizar uma situação
Eu li um livro agora, não, já faz um tempinho. Maria já reencarnou 3 vezes aqui na Terra depois disso. A última vez ela foi uma repórter espírita. Nesse livro colocando, e ela é um livro narrado por ela mesma, segundo o Hilton. Está lá o livro, né? E ela coloca ali, e você vê uma pessoa normal, com uma moral um pouquinho ou bem acima da média, mas uma pessoa com atitudes normais. E a gente coloca, sabe, aquela coisa santificada, intangível, sem nenhuma noção de que eu posso chegar lá, eu tenho como. Então, quer dizer, às vezes, as próprias religiões te dão assim, uma anestesia, fica parada aí. Então, finalizando, enquanto, porém, não chegamos à condição de espíritos elevados, todo cuidado com nossas escolhas é pouco. Então, Assim seja. isso aí é o que eu tinha para trazer aí. Espero que tenha agradado. Só uma perguntinha. Fala Tu aí. já foi na Becó? Já foi o quê? Na Becó? Praia da Becó? Não sei nem onde que é. Deixa eu falar. Chegou aí. Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 10. Das ocupações e missões dos espíritos. A pergunta de hoje é a 573. Pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens. Não, eu acho que é a Não lemos próxima. essa semana passada. Não lembro. Não, mas a última que teve, eu acho que Foi a 7-3. 572. Cara, quando terminar, por Sei lá. favor, põe a próxima Eu acho que é 7-4. Domingo. Vamos ver aqui, não, vamos ver aqui. Que Não, aqui mas aí vai, anota lá depois. vamos ver aqui, que aqui vai estar marcado. Ele não tem mais essa. Aqui a gente não leu também. É 7-3 mesmo, eu me enganei. Aí é 7-4 que põe a data, porque aí já fica mais prático, ele já tem anotado. Mas acho que ele está falando agora. Posso repetir a pergunta? Vai. Não tirou, todo mundo posso repetir? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Essa não foi dito. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios, direitos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão, com o que governa ou o que instrui. Tudo o que a natureza se encandeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura, pela encarnação concorrente. Dessa forma, para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Pode repetir aí, desculpa. Vou repetir ela toda. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios, direitos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão, como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então vamos ao Miramês aqui. Filosofia Espírita, capítulo 12. Isso aqui vem com aquele caso que o Valdemir falou do Alckmin. Mais ou menos. A própria Maria Teresa de Calcutá, É. foi a missão dela, né? Já que eu não posso exercer isso, eu vou para uma coisa inferior que... Não, ali não é questão inferior, é questão que ali ele vai trabalhar
a autoiluminação dele, quando vai lá para o campo, capinar e tal. E no governo, ele vai de uma forma mais coletiva, germinar a igualdade, O cara é um a disseminador de educação. ideia também, né, cara? Ele é um disseminador de ideia, dissemina Então, ideia. ele Por vai... acaso é espírita, né? Também é. Tanto que o negócio da morte do filho, o cara recebeu de uma forma totalmente diferente do que era de se esperar, né, cara? A morte do filho dele quando morreu no acidente de helicóptero lá embaixo. Nossa, vai. Missão dos encarnados é o título. A missão dos espíritos consiste em ajudar, quando encarnados, o progresso da Terra e dos seus irmãos que nelas estão estagiando, para acordar seus valores morais e espirituais. É interessante ele põe acordar. Não basta somente a teoria que recebem da grande vinha da espiritualidade. Eles a colocam em prática no chão do planeta, quinhão abençoado de Deus. A missão dos espíritos mais elevados é descer ao mundo para ajudar os ignorantes, as crianças espirituais. Os mestres se posicionam em muitos lugares e, ao mesmo tempo em que ensinam, aprendem. É por isso que têm grande interesse em ajudar. Eles começam por ânsia de aprender e depois que o amor invade seus corações, passam a ensinar por ele e com ele nos sentimentos. Os que cultivam o solo não têm menos valor do que os que ensinam, aí o que o Alckmin estava falando. A missão de governar é a mesma de obedecer. O que qualifica a alma é, pois, o tamanho da compreensão que se irradia de suas qualidades morais em ação. O dinheiro não impede o benfeitor de subir mais na sua escala evolutiva. O ouro não fala e não pensa. Passando os olhos na história universal, lendo a vida dos grandes homens, temos exemplos daqueles que usaram o dinheiro para maiores e melhores benefícios coletivos. Igualmente, a falta dele não impede o missionário com Jesus de realizar grandes coisas. Devia ser como Jesus, né? Com Jesus de realizar grandes coisas. E disto temos também muitos exemplos nobres. Para servir com eficiência não é preciso ser douto. A vida nos mostra essa realidade. Porém, pode-se usar a sabedoria para maior entendimento entre os povos. Tudo depende da maturidade da alma em questão. E neste movimento de amor é que os espíritos, elevados e ignorantes, ao se encontrarem, se depuram. O que seria dos benfeitores se não houvesse a necessidade de aprender? O que seria dos ignorantes se não tivessem ao seu lado os espíritos sábios para ensiná-los? Deus encadeia tudo na ordem do universo com o mais requintado amor, que é por isso que nos chega de mansinho a felicidade, a pulsar com mais vida em nossos corações. Os espíritos têm missões na Terra, mas têm missões na erraticidade também. Eles se encontram para a grande realização, e é nesse encontro que se dá a luz. Se precisas da força da espiritualidade maior, eles igualmente precisam de algo dos homens para se completarem e fazer a vontade de Deus. Não desdeiem nada, tudo vem de Deus, na sequência das nossas necessidades. Se o anjo é filho de Deus, o átomo também o é. Tudo se ajusta na dinâmica do amor. Se o anjo se encontra no ápice, suas raízes se encontram na base. É por isso que todos os espíritos elevados amam a tudo como sendo seus irmãos em Cristo. Quando vira Cristo do lado, a religião, pô, ele é fantástico, pô. Verdade. Aí, aqui, ó, os espíritos elevados amam a tudo como sendo seus irmãos em Cristo. Esse Cristo aqui que ficou meio na contramão, porque os espíritos elevados eles estão num patamar de crísticos. Eles podem ser um agente crístico, se é que tem também fracionamento dos elevados.
Mas Ele pode estar usando no coletivo também. se é o fundamento da vida de onde acordaram para a luz da vida. Se é, Cadê? Os espíritos elevados amam a tudo como sendo seus irmãos em Cristo, que é o fundamento da vida de onde acordaram para a luz da vida. Quem se esforça e compreende a razão do Cristo em nós, quem ama a Jesus na sua feição mais pura, sente a felicidade a beirar-se do seu coração. Todos têm utilidade onde se encontrem. Aquele que se acha inútil na criação está servindo de alguma maneira para o serviço de Deus. As missões são diversificadas, mas no fundo somente fazemos a vontade do Senhor, onisciente da vida imortal. Se Deus é imortal, nada pode criar para morrer. Somente se veem as mutações, que são movimentos para melhorar, engrandecendo as criaturas cada vez mais. Eis aí o motivo da reencarnação. Que assim seja. E nós nos irritamos, né? Estou errado, né? A colocação foi legal, porque às vezes nós nos irritamos, né? E nos chateamos e emitimos aí uma série de opiniões. O cara foi, matou, cometeu uma quantidade de... fez uma quantidade de assassinatos. Mas como é que o juiz ia atuar se não tivesse aquele cara? Então, quer dizer, em qualquer circunstância que você faça, fica como aprendizado. A gente tem que, né, deixar um pouco de lado essa coisa do... O problema é quando chega lá em casa que alguém erra, é que eu quero resolver na estupidez, aí eu esqueço disso aí. Mas o correto é isso mesmo, né? Como é que tu vai exercer esse lado de Jesus, vamos dizer assim, está dentro de você, se alguém não estiver do lado tentando te apurrinhando? O tanto quanto você apurrinha os outros também, né? Isso aí acontece muito no setor de trabalho, na vizinhança, né? Mas aí que está o trabalho do estudo, é para isso, para transmutar uma energia pesada por uma energia suave. Sutil. Sutil. Mais sutil. O que a gente estava falando antes em relação à energia, né? Ela não se cria, mas ela se modifica. Se modifica. Eu assisti esse estilo de ontem. Você mandou, né? Eu vou assistir hoje. Assiste. Pode falar. Fantástico. Fala aí. Mas vai, fala. Então, você, no trecho aí, você falou que esses espíritos que dizem assim, Jesus, nosso irmão maior, Não, os espíritos puros, ele quis dizer que Jesus está acima dos espíritos puros, mas Jesus é um espírito está puro. acima. Dos espíritos puros. Sim, mas olha só, é que é uma coisa um tanto psicológica. Por quê? Todos nós, inclusive Jesus, saímos do mesmo polo. Acontece que Jesus é nosso irmão, sim, maior, mais velho. Então a experiência dele é muito maior. Então quer dizer... Não, mas aí é maior do que a gente. Eu estou falando que ele é maior do que os espíritos puros, no que ele quis colocar. Não a gente. Entendeu? A gente, eu até aceito isso. Agora, os espíritos puros, pela doutrina dos espíritos, que tu vai lá, na posição dos espíritos, tu vai lá, os espíritos puros não erram. Os espíritos puros estão numa situação bem sublimada que a gente não tem nem como mensurar o que seja um espírito puro. Então, quer dizer, ele coloca Jesus acima. Jesus não está inserido ali. Aí, isso que foi o que eu achei ali meio na contramão que ele colocou, entendeu? Não que Jesus é menor, é isso, é desqualificado, mas ele coloca Jesus como fora de... Isso aí é resquício da Igreja Católica, filho do Pai, é o filho, é o primogênito. Falou uma grande coisa, porque os espíritos puros, o nome já está dizendo, puro. Agora, o que é Jesus? É um espírito puro, mas com mais experiência, porque quase que todos que saíram daqui da Terra, ou que estão na Terra, adquiriu a experiência através das coisas ministradas por Jesus. Então, quer dizer, que ele está... Mas ele não está dizendo que espíritos puros vindo da Terra, ele está falando que espírito puro. Pronto. Estou entendendo. Ele não especificou, ele não fez especificação. Não, e até se ele é puro, saindo da Terra ou de Júpiter, é puro. Não especificou a localidade. E aí, tudo bem, gente?
Hoje terminou cedo, né, cara? Falta 6 minutos. Fazer os estudos, Vamos pedir então ele aí para fazer aquela prece sucinta, né, Carlos? Do nosso encerramento da nossa reunião. A prece, né? Legal. Ele faz isso aí com amor, ele gosta de fazer. Exatamente. Só que às vezes ele dá uns 5 minutinhos a mais que. 20. É verdade, você falou uma grande coisa. Vamos lá, ele aí. É com amor mesmo. Verdade. E, acima de tudo, esse amor, ele é extraído de uma necessidade que todos nós temos. A necessidade do eterno querer bem. E esse bem, ele é oriundo do nosso ponto de partida, das nossas origens. E que através dos tempos, esquecemos isso aí, no espaço sideral, aonde o Mestre Jesus vem nos favorecer, nos trazendo todos aquelas ovelhas perdidas, para quê? Para essa condição terrena. Claro que poderá existir mundos igualmente à Terra, irmãos no mesmo nível, no mesmo padrão, mas vamos referir aos que aqui estão, porque é a nossa referência. Então agradecemos esse apoio vindo dos irmãos superiores, dos quais também já tiveram aqui. Hoje, na categoria angelical, está numa condição de nos servir, nos mostrar aqueles ensinamentos que também foram aprendidos durante sua época de discípulos. Então, nós agradecemos a essa pleiade, a esses irmãos, porque nesse momento a nossa mente é fortalecida, a força que nós temos de melhor, de mais forte, e querendo, nós fazemos dela uma coisa mais pura, uma coisa mais medicinal, uma coisa mais fluídica. Aí buscamos o recurso para aquilo que nós mais precisamos, o alimento da nossa mente, o alimento do nosso espírito, com relação também à própria condição física. E assim, nesse momento, irradiamos, contamos com o apoio de cada irmão que se encontra aqui, que estamos a serviço nosso para a espiritualidade. Então, derramar por nós, a nós, no nosso ambiente, essa ação fluídica benéfica, ou seja, essa ação fluídica do astral superior, do fluido cósmico terapêutico, e assim irradiando bem essa energia, onde nós adquirimos essa força espiritual e buscamos o recurso para as nossas famílias, mentalmente falando, para nós na caminhada do dia a dia, para nós, nossa caminhada durante a semana, encontrando diversos tipos de pessoas, uns a favor, outros contra, mas nós temos a nossa personalidade espiritual já adquirida nessa encarnação e procuramos cada vez mais essa lapidação para a melhora nossa, para a melhora de quem gira em torno de nós, para a melhora do nosso ambiente espiritual e caseiro também. Portanto, por tudo que nos oferece a espiritualidade, é como se fosse um botão na eletricidade. Nós buscamos, ao acionar esse botão, e vem ao encontro de nós a energia que buscamos. Então, assim, é uma comparação, é um preparo aqui extraído da casa espiritual, extraído das pautas que foram agora direcionadas da nossa leitura, do nosso aprendizado. Que essa ação ela pode ser contínua, 24 horas por dia, mas nós, em nome do irmão X, fechamos essa condição de irradiação, de oração para melhora, para defesa, para boa condição espiritual. Que a paz divina fique com todos nós.